Seja bem-vindo ao Território da Mente, o podcast que conecta psicologia, prática e reflexão. Hoje vamos falar sobre os desafios mais urgentes que pais, mães e cuidadores enfrentam no mundo contemporâneo. Como manter uma conexão emocional real em tempos de redes sociais e excesso de informação. Como cuidar dos filhos sem esquecer de cuidar de si. E como sustentar uma parentalidade consciente quando o ambiente exige tanto, o tempo parece nunca bastar e o ideal de perfeição emocional nos persegue silenciosamente. Se você já se sentiu exausto, cobrado, culpado ou emocionalmente dividido entre o que precisa fazer e o que gostaria de viver, esse episódio é um convite à escuta e ao reencontro. O problema, amigos, é que estamos diante de uma grande armadilha, que é o risco da gente cair nesse discurso muito perfeitinho, nessas imagens muito perfeitas de família margarina, né? De isso que é mostrado nas redes sociais, nos fóruns de parentalidade, que é a família sempre sorrindo, se comunicando sempre de maneira muito positiva. Então, é uma idealização, porque, na verdade, é desafiador viver em família, é desafiador educar um filho. Isso não significa que não seja possível, tal como estamos propondo aqui. Mas a parentalidade que aparece na tela é sempre editada, é sempre uma narrativa montada e que não condiz com a realidade tal como conhecemos. Porque quando nós, pais, mães da vida real, nos comparamos com essas imagens que são produzidas, o que percebemos é que a gente vai se sentindo culpado, dada essa comparação que a gente atualmente faz com essas imagens editadas. E essa culpa silenciosa, né, ela vai acabar afetando diretamente o vínculo. E muitos adultos, eles entram, né, em modo de uma autopressão constante, tentando compensar o tempo que acham que eles não têm, ou o modelo que acham que não são. E nesse esforço para estar sempre performando ali uma boa parentalidade, muitas vezes vão perder a oportunidade de presença, né, de estar presente. E essa presença real não é uma presença perfeita. Na verdade, é aquela que acolhe, né, dentro do possível, né, o que é possível. É aquela que reconhece as limitações do dia, mas que não abandona o afeto, né, o cuidado, o carinho. E tem mais, né? O tempo que a gente passa no celular com 1000 coisas na cabeça também atrapalha. A criança sente, pode não saber explicar, mas percebe que o adulto não está ali de verdade. O olhar fica distraído, a resposta mais rápida, às vezes até sem olhar, né? Tudo isso vai deixando uma marca. A conexão afetiva se constrói em pequenos gestos, no olhar atento, no toque disponível, na escuta que não julga. Quando a gente está disperso, mesmo sem querer, a gente vai se afastando emocionalmente. E a criança, que é sensível para tudo isso, né, ela começa a desenvolver inseguranças, irritabilidade, carência, e a presença física sem presença de verdade, sem presença emocional, ela confunde. Por isso, estar com os filhos é mais do que estar no mesmo espaço. É estar diante daquela pessoa, daquela criança inteiro, no momento. Pois é, embora a gente tenha essa intenção de ter uma ótima performance na educação dos filhos, a gente falha, tal como já foi proposto aqui, porém, obviamente, até para fazer aqui uma colocação mais assertiva, a gente tem que saber que nada é por maldade. Nós temos um contexto coletivo hoje que exige demais dos pais, demais dessas mães, né? É uma sobrecarga, porque os adultos eles têm que trabalhar, cuidar, educar, manter vínculo, estar bem informado, cuidar da saúde, fazer atividade física, gestão financeira e ainda ter bom humor e sorrir com leveza, ou seja, nem sempre isso vai acontecer, não é fácil. Então, muitos esforços têm que ser empreendidos,
Não significa que a gente vai aqui relaxar e educar de qualquer forma, mas também nos perdoarmos quando eventualmente não conseguirmos desempenhar essa ação na melhor performance. A exaustão dos pais não é uma fraqueza, é um sintoma, é um sinal deste excesso que vem deste sintoma que o sistema cobra demais, né, acolhe de menos e exige muito. E é por isso que é importante a gente entender que não é um luxo a gente estar falando, né, abordando aqui a saúde mental parental, mas na verdade é uma necessidade. Quando um pai, uma mãe está esgotado emocionalmente, né, o seu campo de escuta, ele vai diminuir, né, é natural que vai diminuir, e a paciência também. E essa conexão deve ser uma conexão forte, ela vai se fragilizar. E com isso as reações se tornam mais impulsivas, mais duras, muitas vezes desconectadas da intenção afetiva original. E cuidar de si, né? A gente precisa entender isso, cuidar de si mesmo é cuidar desse vínculo, né? Cuidar do vínculo parental. Não existe educação emocional sem adultos regulados, né? Pelo menos minimamente regulados. E para regular é preciso se escutar, né? Se autoconhecer mesmo. Não como último item da lista, mas como parte do processo de cuidar. E esse autocuidado, ele não é egoísmo, né? A gente, às vezes, tenta priorizar muito a criação, os filhos, e colocar a gente em segundo plano, mas nesse aspecto que a gente está trazendo aqui, é um cuidado que é necessário para que a gente esteja bem para o outro, para cuidar, para criar, né? E é conseguir olhar para dentro de si, se perguntar, né, como que eu tô, o que eu preciso agora, e ensinar isso sem dizer uma palavra, porque a criança ela aprende não pelo ouvir e muito mais pelo exemplo. Então, quando a gente se cuida, quando a gente, né, dá esse espaço, esse tempo para a gente mesmo, a criança ela vai olhar e aprender que é assim que deve ser. Ela vai buscar seguir esses passos. Porque uma criança que vê um adulto se cuidando, ela aprende a estar bem, aprende a buscar esse estar bem, né, de uma forma mais clara, mais direta. E esse autocuidado vai muito além do que parece. É também dizer não, é impor limites, é reconhecer quando está demais, é parar de tentar de dar conta de tudo, sabe? A gente tenta suportar tudo e isso não faz bem nem pra gente, nem pra quem tá aprendendo com a gente. É deixar a culpa de lado, é aceitar que dar o melhor não é dar tudo. E, acima de tudo, é ensinar para os filhos que se amar também é parte do cuidado com o outro. Porque ninguém vai aguentar viver no automático para sempre. Quem cuida precisa ser cuidado. E isso começa dentro de casa. Outro ponto muito importante, que tem a ver com essa cultura da alta performance, dessa cultura atual do alto desempenho, é que a parentalidade ela vai ser vivida como um ato solitário. E, na verdade, tem muitas culturas históricas onde o cuidado da criança é tarefa coletiva. Eu não estou dizendo aqui que o pai e a mãe vão delegar a responsabilidade a terceiros, mas ela pode criar uma rede de apoio, né? Uma rede de apoio onde a criança terá esta relação amplificada, e essa rede de apoio, obviamente, ela é construída por uma relação de vínculos entre os adultos. Então, seja o avô, seja a avó, sejam os tios, seja um amigo, obviamente pessoas de confiança, que podem ajudar, fazendo com que haja uma divisão dessas tarefas. Isso é sinal de maturidade relacional desses adultos. Porque a gente precisa reconhecer que ninguém dá conta de tudo sozinho. E a saúde emocional de uma família se constrói também nas alianças que ela sustenta. Enfim, vale muito a pena pensarmos numa rede de apoio, sobretudo reiterando que deve ser construído em cima de laços com pessoas com quem a gente tem confiança, para que não haja uma sobrecarga nesta parentalidade, nessa educação dessa criança. E é interessante que a gente vê vários paradoxos, né, nessa parentalidade contemporânea.
O tempo todo nós somos estimulados a ser pais afetivos, mais presentes, mais conscientes, mas também vivemos em contextos que roubam o nosso tempo, né? Muitas vezes estão ali drenando a nossa energia e aumentando as cobranças, né? E nesse cenário, muitas vezes a saída não está em tentar ser perfeito, na verdade não está em tentar ser perfeito, mas em ser verdadeiro, em poder dizer, hoje eu estou cansado, por exemplo, mas eu continuo aqui. Em poder errar, reparar, em priorizar o vínculo e não a performance. Na verdade, é o vínculo que é o essencial ali, né? É o estar presente, é o se fazer presente, estar ali, independente da situação, da circunstância. Porque o que sustenta uma relação não é a perfeição, é o afeto que existe. É o olhar que diz, eu tô aqui, mesmo quando a gente não tem todas as respostas. O vínculo forte vai se construindo na constância, no cuidado diário, nos momentos de verdade. Mesmo nos dias difíceis, mesmo nas falhas, a criança percebe quando o afeto é firme, mesmo que silencioso. E isso vira base emocional para a vida toda. A parentalidade consciente não é sobre saber tudo, é sobre estar disposto a aprender junto. Porque ninguém nasce sabendo ser pai nem mãe. A gente, às vezes, não tem uma boa referência, um bom exemplo para seguir. E a nossa busca constante é conseguir trazer esse conhecimento, tanto buscando informações fora, quanto no dia a dia, para que a gente ofereça algo melhor e as próximas gerações tenham recursos e exemplos para ir se ajustando gradativamente. Então, esse aprendizado é em conjunto, constante e sem julgamento, sem crítica, sem culpa, sem peso. Enfim, vamos mencionar aqui alguns elementos importantes, né, do que nós propusemos nesse debate, que é o cuidado com essas comparações, sobretudo de redes sociais, que é entender que o melhor caminho, embora possamos dialogar, mas é o caminho do exemplo, e é o cuidado também com quem cuida, e por que não, criar uma rede de apoio que vai sustentar essa parentalidade sem que o adulto se esgote, se desgaste e adoeça nessa função. Então, muitas medidas podem ser tomadas no sentido de criar um sistema para ajudar, um contexto que vai ajudar essa criança a se desenvolver bem, dentre os quais um contexto de apoio e um contexto onde os familiares também estarão cuidados e preservados para que possam desempenhar uma boa função no encaminhamento dessa criança e para que essa criança tenha efetivamente um desenvolvimento saudável, salutar durante a sua infância. Vou dar um exemplo aqui de uma situação hipotética, obviamente, mas imagina assim, um casal com dois filhos pequenos, chega em casa depois de um dia cheio, né? Ambos exaustos. Suponhamos que nesse casal a mulher, né, passou o dia todo no trabalho, depois enfrentou trânsito para chegar em casa. O homem trabalhou em casa, home office, né, tentando equilibrar ali reuniões e às vezes um cuidado com as crianças, né, no contraturno escolar. E ao invés de cada um seguir no automático, ela indo direto para arrumar as coisas, se trocar e mexer no celular, eles decidem seguir de forma diferente. Param por 5 minutos ali na varanda antes de entrar na rotina deles, sentam juntos, respiram fundo e combinam. Hoje a gente vai devagar. Um cuida do banho, outro da janta, depois a gente troca e nada de celular até os dois dormirem. Esse é um combinado do casal, tentando buscar uma presença mais ativa, uma presença mais saudável ali nesse momento. E aí eles buscam
seguir esse combinado, né? Mesmo sendo difícil para os dois, e entram ali para essa rotina. Essa pequena coordenação do casal e esse afeto mútuo diminui o atrito da noite. E ao final disso tudo, eles se deitam sem a sensação de ter vivido um peso, e sim com uma sensação de um sentimento de parceria viva, né? Não é ali uma batalha, uma guerra vencida, há mais um dia que vencemos. Não, é uma parceria, nós fizemos algo leve hoje, né, algo mais produtivo. E nesse gesto, eles ensinam aos filhos que o vínculo é uma construção conjunta. É um afeto que se divide, que o cuidar um do outro também é parte da parentalidade. E assim, os filhos vão crescer em um relacionamento saudável, né, numa família saudável ali, e também com um excelente exemplo para seguir. Hoje, refletimos sobre as tensões invisíveis que atravessam a parentalidade no nosso tempo, as exigências silenciosas, os ideais inalcançáveis, os impactos das redes sociais e a importância de cuidar de quem cuida. No próximo episódio, vamos falar sobre o relacionamento entre pais e filhos na vida adulta. Como manter o vínculo quando os papéis mudam, como lidar com relações difíceis e qual o lugar da escuta e da presença, mesmo quando os filhos já caminham com as próprias pernas. Se esse episódio te ajudou a respirar um pouco mais fundo, compartilhe e acompanhe o Território da Mente na sua plataforma favorita. Até a próxima!